o senhor gerar o debate, o senhor vai criar um problema, porque eu vou ter que dar a palavra ao João Willis. Jean, por favor. Presidente, eu não sou canalha. Não aceito ser tratado aqui como canalha ou como vagabundo, tal qual a pessoa que me tratou. A palavra está suspensa. Mara Gabrilli, com a palavra, por favor. Mara Gabrilli, por favor. Mara, com a palavra, Mara Gabrilli. Eu queria chamar todo mundo, os deputados, todos para uma reflexão, senhor presidente. Houve um tempo em que a pessoa com deficiência era escondida. Houve um tempo em que a pessoa com deficiência era morta e sacrificada. Isso ainda acontece. Até tribos indígenas, muitas vezes em sua cultura, sacrificam uma pessoa com deficiência porque não faz parte da cultura dela. Houve um tempo em que a pessoa com deficiência era acolhida por uma forma totalmente assistencialista. Houve o tempo do olhar da caridade. Houve o tempo que a pessoa com deficiência tinha que ser retificada e corrigida para fazer parte de uma sociedade. A gente teve uma convenção, que foi a Convenção da ONU, que passou a entender e reconhecer a pessoa com deficiência de uma forma legal. Se a gente avaliar até a nomenclatura, um dia a pessoa com deficiência foi chamada de aleijada, por exemplo. Um dia a pessoa com deficiência tinha, que não faz muito tempo, até na nossa legislação, ainda reflete isso, que era o portador de necessidades especiais. Parece que quanto mais nome coloca, fica mais fácil de não enxergar a pessoa com deficiência. E, embora tenhamos convenção, embora a pessoa com deficiência hoje seja reconhecida legalmente, e até a denominação pessoa com deficiência faz com que a pessoa mantenha a sua integridade e tenha uma deficiência, a gente ainda tem milhares de escolas nesse país que rejeitam matrícula de pessoa com deficiência. E sabe por que isso acontece? Muitas vezes porque os conselhos de educação fazem vista grossa e fingem que a pessoa com deficiência não existe. Sabe por que isso acontece? Porque muita gente não aceita ter sentado do lado dela uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, baba. E isso só passou a fazer parte de uma mudança no nosso país porque as pessoas com deficiência foram tiradas debaixo do tapete, porque elas passaram a ser reconhecidas. Eu parabenizo o deputado Vaione quando coloca em seu texto a necessidade de se rever grades curriculares de faculdade e capacitar pedagogos e professores para saberem, por exemplo, o que é uma pessoa com deficiência. E quando a gente qualifica um professor, quando ele passa a saber que existem pessoas com deficiência, assim como existem muitas outras coisas, isso passa a sair debaixo do tapete. É o primeiro passo para reconhecer que existe, para poder lidar com. Uma conversa até com o Jean, falando de discriminação. A discriminação à pessoa com deficiência, ela traz um olhar de piedade. É diferente de outras discriminações, que, por exemplo, tem discriminação que traz olhar de abominação. E eu acho que a gente tem que saber que isso existe. Isso existe nas escolas. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E assim, quantos não são os tratados que trazem a educação para os direitos humanos? A educação contemplando a diversidade humana e os direitos humanos. Tem um sociólogo português, Boaventura, que fala algo muito especial para também refletirmos. Temos o direito a ser iguais, quando a diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Eu parabenizo o relatório do deputado Vaione. Com a palavra,
Com a palavra, o último inscrito, Pedro Uczai. Peço depois da permanência de todos para nós fazermos o rito de passagem para o voto, hoje ou amanhã. Senhor presidente, nobre relator, colegas parlamentares, eu vou iniciar em relação a um pressuposto. Eu vejo muitos discursos que caem num extremo ou no outro. Num discurso que a educação está um caos,